Deixa eu pregar o evangelho. E para isso eu vim aqui esta noite. Irmãos, estamos diante de um tema que fala: enchei-vos do Espírito Santo. Jesus disse que quando a gente fosse cheio, seríamos testemunha dele. Jerusalém, toda a Judeia, até os confins da terra. Se não há testemunho de Cristo em mim, eu não fui cheio do Espírito Santo. Posso pular, sapatear, falar em língua, fazer o que for. Se eu não der testemunho de cristão, quando eles passavam em Antioquia, o povo olhava e chamava eles de cristão. Por quê? Porque eles se pareciam com Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é testemunhar Cristo com a vida. Nos tempos em que ainda os juízes julgavam Israel, o sacerdote Eli estava velho, sua visão escurecendo, e os seus filhos Ofni e Finéias também eram sacerdotes em Israel. Só que havia uma escassez espiritual muito grande. Havia uma ausência da presença de Deus muito grande. Tudo isso porque os filhos de Eli, que eram sacerdotes, estavam em desobediência. Não havia no momento juiz em Israel. A Bíblia diz que não havia visão manifesta, não tinha juiz, não tinha profeta. Ou seja, politicamente falando, Israel está falido. Se não tem profeta, espiritualmente falando, Israel também está falido. A Bíblia diz: crê no Senhor teu Deus, estarás seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. A igreja tem que ter profeta. Ah, pregador, mas profeta foi só até João Batista. Sim, concordo. Os profetas do Antigo Testamento, eles foram até João Batista. Porém a Bíblia vai dizer que Deus deu uns a mestres, outros a pastores. Tem uns engraçadinhos que diz aí que pastor só Cristo, que a gente não tem pastor aqui na terra. É porque não conhece a Bíblia. Uns a pastores, outros a mestre, outros a profeta, e assim vai. Então a igreja tem profeta. As filhas de Filipe profetizavam, Ágabo profetizava, e vários outros profetas profetizaram ainda no Novo Testamento. Jesus disse que derramaria do Espírito sobre os servos e as servas, e naqueles dias profetizariam. Se não há profecia, o povo se corrompe. Igreja que não tem profeta, pecado de adultério fica escondido. Igreja que não tem profeta, ratos de tesouraria lideram. Igrejas que não tem profeta, a imoralidade reina, toma de conta e atrai o esfriamento espiritual.
Como eu disse, o sacerdote mais velho não exercia mais a função, estava cego. Os sacerdotes novos viviam a vida de profanação. Então Israel estava uma calamidade, politicamente falido, não tinha juiz. Profeticamente falido, espiritualmente engloba junto, não tinha profeta. E se não tinha sacerdote, ministerialmente Israel também estava falido. Aí o que Deus faz? Deus faz com que uma mulher comece a irritar outra. E essa outra era crente. E ela permanece crente, mesmo diante da irritação. Ela não bate boca, ela não discute, ela não vai em sua rede social postar indiretinhas. O que ela faz? Ela faz como qualquer bom crente faria. Ela vai orar. Tem hora que você entra em rede social de crente, você se sente em Israel. Parece o muro das lamentações. De tanta indireta, de tanto bate-boca. Uma irmã, se ela contou para mim, ela disse que discutiu com uma irmã da igreja. E a irmã falou para ela assim: quando a gente se vê, isso ela estava discutindo pelo telefone, nós vamos descascar o abacaxi. E desligou o telefone. Essa irmã que me contou, ela fez isso. Ela foi no Verdurão, comprou um abacaxi, foi na porta da outra irmã e começou a gritar lá: tu não disse que ia descascar o abacaxi? Eu trouxe o abacaxi pra gente descascar. E os vizinhos tudo vendo as crentes com essa atitude. Isso é atitude de cristão? Não é. Porque cristão que entende o evangelho, ele não vai bater boca, ele não vai revidar. Porque a Bíblia diz: amai quem vos odeia, bendizei quem vos maldiz. Se o teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se tiver sede, dá ele de beber. Fazendo isso, tu vai ser pentecostal. Vai amontoar brasa sobre a sua cabeça. Se te obrigarem a andar uma milha, vá duas. Se te bater num lado do rosto, ofereça o outro. Mas eu não, eu vou resolver. Pastor, o senhor marque uma reunião de ministério e discipline fulana, ou então me dê a carta que eu estou saindo do ministério. É isso que os crentes mimimi modernos estão fazendo. Quando não ficam de piadinha, de bate-boca, não faça isso. E o que eu faço? Vá orar. Quem te justifica é Deus. Tu tá certo? Tô. Então fique crente. A mulher de Potifar acusou José, e por consequência da acusação dela, José é preso, acusado de tentativa de estupro. Irmão, quem é preso acusado de tentativa de estupro pede seguro na hora, porque senão os outros presos o matam. Vão espancar ele dentro da cela, vão fazer bem pior com ele do que ele fez. Só que a Bíblia diz que José é líder de cela e tem a chave da cela. Como é que é isso? O cara foi preso, acusado de estupro, e lá na cela ele que está mandando e tem a chave para entrar e sair a hora que quiser. Por que isso aconteceu? Porque o caráter de José falou mais alto do que a acusação de fofoca que fizeram contra ele. Deixa que Deus
te justifica. Aí Ana vai orar, porque ela está sendo irritada. Isso era um negócio de Deus. Quando Ana ora e chora diante do átrio do Senhor, o sacerdote Eli vê aquela cena e diz assim: mulher, tu está embriagada sendo uma hora dessa. Ele olhou e disse assim: não tenha a tua serva por filha de Belial. Eu não bebi bebida forte nem vinho. Eu estou orando, eu estou derramando a minha alma perante ao Senhor. Ou seja, ele olha para ela e tem ela como uma filha de Belial. Mas a Bíblia diz que os filhos dele eram filhos de Belial, e ele colocou eles como sacerdotes. A igreja agora é sacerdócio real, não é verdade? Se o sacerdócio real em Cristo agora está sobre a igreja não pode cometer esse erro que o sacerdote Eli cometeu. Que erro é, pregador? Olhar para quem está orando e desprezar, e pegar os filhos de Belial e botar no púlpito. Mas parece que virou moda isso. O cidadão tem vida de oração, tem comunhão com Deus, tem vida com Deus, é serva de Deus, é servo de Deus, mas não é honrado. Por quê? Porque não tem nome, porque não atrai público, é colocado de canto, de escanteio. Agora os filhos de Belial, que tem duas famílias por onde passa, anda prostituindo por onde passa, cobra cachê absurdo, extorquindo a igreja para ir beber cachaça em motel depois. Aí está nos maiores congressos. Mas Deus vai levantar na igreja brasileira uma igreja sacerdótica que tem visão e vai honrar quem é e vai colocar quem não é no lugar devido. A palhaçada gospel vai acabar, irmão. Chega. Aí o sacerdote olha para ela e diz assim: olha, a tua petição seja concebida. E quando Ana levanta, o semblante dela já não é o mesmo. Ela está feliz. Ela foi no culto certo. E eu já vou liberar uma palavra profética. Talvez você está vivendo uma situação tão difícil que o teu semblante está triste. Você não consegue sorrir, você não consegue glorificar, você não consegue adorar. Mas o Senhor Deus do céu está mudando a sua história hoje. Você chegou aqui abatido, mas vai sair daqui sorrindo. Chegou aqui triste, vai sair alegre. Chegou doente, vai sair curado. Chegou traumatizado, vai sair com a emoção no auge, adorando a Deus. Quem acredita? A Bíblia diz que ela concebe. Quando o menino desmama, ela manda o menino para servir ao Senhor perante o sacerdote Eli. E o menino serve ao Senhor vestido de um éfode de linho, que era uma roupa assim sacerdotal, sabe? De crente. Porque crente tem prazer em se vestir como crente. Ele queria o santo ministério, então ele vai vestir roupas que condiz com o santo ministério. Eu fico doente quando eu vejo umas cantoras mostrando as coxas, tudo encantando. Com as tomara que cai o pastor, tomara que cai o pregador, tomara que cai todo mundo. Uma indecência, uma imoralidade. E quer participar do santo ministério. Quer viver uma vida de um crente de qualquer jeito, viva, se vista de qualquer jeito, ande de qualquer jeito. Agora quer o santo ministério, se comporte como alguém do santo ministério.
Tem um monte de obreiro que precisa criar vergonha na cara e tacar fogo num monte de calça arrochadinha. Obreiro de calça arrochada no púlpito, irmão. O sangue de Jesus tem poder. Está na hora de Deus levantar gente que tem postura no falar, no se comportar, no vestir, no andar. É gente assim que serve para o santo ministério, que não tem com o que se envergonhar. E ele serve ao Senhor ali. Aí a Bíblia vai dizer que ele crescia na graça e no conhecimento perante o Senhor. Ou seja, ele era cheio do poder de Deus, mas gostava de Bíblia. Tem hora que eu não entendo algumas denominações no Brasil. Quando gostam do poder, não gostam de Bíblia. Quando gostam de Bíblia, não gostam do poder. Aí não funciona. Se o senhor pegar uma lâmpada e acender ela, o pavio dela não vai ter uma chaminha rapidinho e vai apagar? Sem azeite? Sem azeite não apaga? Agora se for azeite ela fica acesa, né? Então, nem lâmpada sem azeite fica acesa, nem azeite fica aceso sem lâmpada. É os dois juntos. Eu tenho que ser pentecostal, se possível daqueles no meio daquelas irmãs do coque que marcha na igreja assim, ó, que o culto com elas, um hino da harpa resolve. Pois é, mas eu tenho que gostar de Bíblia também. Eu tenho que gostar da palavra, porque senão eu vou ser enganado, ludibriado. Porque o tempo da enganação, o espírito do falso profeta está solto. Está solto. Se consultarem o seu Facebook e achar teu nome e teu sobrenome, eles conseguem consultar em alguns aplicativos seu CPF, endereço da tua casa, placa do seu carro. Aí eles vêm para cá, vai estar o Visão Raio-X, o homem que revela mais do que o Fujioka. Aí a igreja enche. Aí o cara chega, teu CPF é tal, a pessoa... O nome da... Quem é? Tal pra você. Viu lá no Facebook como parente. Meu Deus, Jesus. Mas o povo gosta. Agora chama para o culto para ouvir Bíblia. Chama para uma coisa genuína. Agora tem um porém também. Igreja que cresce na graça e no conhecimento, esses falsos profetas não duram no meio delas não. Não se cria. Porque quando a gente tem intimidade com a verdade, é fácil discernir o que é falso. E os que vivem de engano não permanecerão na congregação dos justos. Vamos crescer na graça, ser cheio do poder de Deus e crescer no conhecimento também. Porque tem gente que depois que começa a crescer no conhecimento, abandona a graça. O estatuto da maioria das igrejas pentecostais no Brasil diz que para você ser consagrado a diácono, você tem que ser marido de uma mulher só, ter um bom testemunho, aprovação da família e ser batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Só que tem uma turma aí que depois de presbítero para cima, do mesmo jeito que guardou o diploma na parede, guardou o Espírito Santo. Não glorifico mais, não adoro mais. Aí vem pro culto, fica com a cara de delegado em cima do púlpito.
olhando, esse pregador grita demais, essa cantora se movimenta demais. Vá pro inferno, vai procurar outra coisa para fazer. Aleluia. A igreja é cheia do Espírito Santo e não tem vergonha disso. Quando o povo foi cheio do Espírito Santo, eles saíram para a rua. O povo olhou eles cheios, disseram: estão tudo embriagados. Pedro: não tem ninguém embriagado não. A gente está cheio do Espírito Santo, vivendo a promessa. Jovenzinho: eu não vou deixar Deus me usar não, porque o penteado vai desmanchar, a maquiagem vai borrar. Quer um conselho? Tire esse pó da cara e coloque a cara no pó, que você vai ter o brilho do Espírito Santo no rosto. O rapazinho: não, eu não vou, porque meu cabelo vai. Eu sou estudante de direito, eu não posso ser cheio do Espírito Santo. Eu sou doutor, eu sou médico, eu não posso ser cheio do Espírito Santo. Jesus foi batizado por João. Quando ele levantou, o Espírito desceu sobre ele. Jesus era médico, doutor, advogado, juiz, e foi cheio do Espírito Santo de Deus. Então, a missionária amiga minha, missionária Micaele Tenório, prega demais, mas não é que prega. Micaele me ligou, isso são acho que deve ter uns 12 anos atrás isso. Micaele me ligou assim: Gabriel, se tu tivesse em agenda hoje, eu vou pregar num congresso de jovens perto da tua casa. Vai lá. Eu falei: opa, vou agora. Micaele prega demais, pensa, eu grito muito. Micaele prega, minha amiga, super recomendo. Aí eu sentei de trás de duas moças lá, e eu sou adorador, gosto de adorar. Aí Micaele começou a pregar, e a graça foi tomando de conta do culto, igual está aqui, esse culto gostoso, a presença. Eu levantei a mão e disse: glória a Deus. Aí as duas olharam uma para a outra, olharam para mim e olharam assim: para que isso? É aquelas patricinha, e é facinho de identificar elas no culto. Elas nunca vão sozinhas no banheiro, tem que ir as duas. É parceria forte. Aí elas levantou as duas e foram no banheiro. Eu olhei para a cadeira delas assim e falei: Jesus, põe fogo aqui. 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 Agora eu não sei se elas deram sorte ou azar. Por quê? Porque enquanto elas levantaram, não tinha Bíblia lá, porque elas não andam com Bíblia. Veio um casal de senhor, um velhinho, uma velhinha, e sentaram no lugar. Aí eu pensei assim: oh meu Deus, se as meninas achou ruim eu dar glória, eu não vou ficar gritando aqui no pé do ouvido desse casal de senhor. Aí Micaele pregando, e a glória descendo. Daqui a pouco aquela velhinha gritou: oh maravilha de Deus. Eu olhei assim: opa. O velhinho gritou: glória a Deus. Aí eu falei: agora pronto. Aí foi glória, 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 glória. Ei, se tu não quer adorar, não te preocupe. Aleluia.
aleluia. Se a gente não clamar, a pedra clama. Mas não vai precisar pedra clamar não, porque se Deus precisar trazer um velhinho, uma velhinha daquela, Ele vai trazer. Mas não vai faltar adorador na casa, não vai faltar adorador no púlpito. Tem adorador? Cadê? Tem adorador? Cadê? Então cresça na graça, mas cresça no conhecimento. Aí a Bíblia diz, e eu encerro aqui, eu não vou me demorar. A Bíblia diz que os filhos de Eli praticamente tomavam a oferta que o povo trazia, que era para ser oferecido para Deus, e faziam churrasco. A parte do sacerdote é do sacerdote, e o obreiro é digno de seu salário. E o salário do pastor, se ele quiser comprar BMW, Camaro, o que quiser, se ele chegar a ganhar e ter condição de comprar isso, ele pode comprar e ninguém tem nada a ver com isso. Agora aquilo que é de Deus, aquilo que é da obra de Deus, aquilo que é para sustentar o órfão, e essa pandemia deixou muito órfão, é para sustentar a viúva, e essa pandemia deixou muita viúva. E os líderes brasileiros que não amparar o órfão e a viúva e os necessitados não vão morar no céu. Eu faço parte da Assembleia de Deus, estou em uma assembleia, e eu vou dizer algo sério aqui: se nós não ampararmos o órfão e a viúva, nós somos a Assembleia de qualquer outro tipo de coisa, menos de Deus. Porque a Assembleia de Deus estende a mão para o necessitado, ajuda quem está precisando, porque isso é evangelho, a doutrina dos apóstolos, a comunhão e o partir do pão. Só que o que é de César é de César, o que é de Deus é de Deus. E eles pegavam o que era de Deus. É tipo assim, fez oferta em nome de missões, mas está luxando. Fez oferta em nome da obra, mas está comprando jatinho, fazendas de valores absurdos. Só que o céu está reprovando isso, e vai haver consequências drásticas por esses enganos que estão feitos. Líderes que estão usando da fé do povo para enganarem e ficarem podres de rico. Líderes que estão mais corruptos do que políticos. Mas Deus está de olho, a igreja dele ainda está tudo sob controle. E além de eles fazer churrasco com aquilo que era de Deus, a Bíblia diz que eles se prostituíam com as meninas que se ajuntavam em grupo na porta do templo. Isso é pesado. Ou seja, eles fornicavam com as meninas da igreja, viviam uma vida de prostituição, fornicação, de adultério, sexo fora do casamento, traições, seus belos prazeres com as meninas que ficavam em grupinho na porta da igreja. Em vez de fazer grupo para orar, grupo para subir monte, grupo para ir para consagração, faziam grupo para namorar, para fornicar, não valorizavam a sua honra.
E os filhos de Eli, sacerdotes. E Deus está por aqui. Com um pregador que aonde vai pega uma, aonde vai arruma uma. Pastores vivendo enganado com 2, 3 mulheres, vivendo na prática do homossexualismo escondido. Cantoras que se prostituem para cantar em grandes eventos. Mas Deus está de olho. E essas coisas fazem com que a lâmpada comece a se apagar. Mas a Bíblia diz que antes que a lâmpada se apagasse, Deus chamou Samuel. Aleluia! Ou seja, antes da coisa ficar preta, Deus decidiu acabar com a bagunça. E eu vou liberar uma palavra profética. Antes de a igreja esfriar, antes de a lâmpada apagar, antes de o Espírito Santo sair do nosso meio, Deus vai chamar uma geração de Samuel para ser cheio do Espírito Santo e abalar o inferno. Estamos em um culto voltado para jovens. E alguns usam a desculpa de ser jovens para não querer servir a Deus. Samuel tinha 12 anos. Era um adolescente. Mas ele servia a Deus com integridade. E o jovem que serve a Deus com integridade, ele alcança honra. Como eu disse, em Israel não havia visão manifesta, ou seja, não tinha profeta. De repente Deus, Samuel. E ele, eis-me aqui. Eli, tu me chamou? Não te chamei não. Torna a deitar. Aí Deus chama de novo, Samuel. Eli, tu me chamou? Não, torna a deitar. Deus chama de novo, Samuel. Samuel, Eli, tá de brincadeira, né? Tu me chamou? Aí Eli entendeu. Fazia tanto tempo que Deus não falava nos cultos da igreja de Eli, que ele já tinha até esquecido como é que Deus falava. Irmão, pelo amor de Deus, que Deus levante profetas, que Deus fale conosco, que Deus esteja presente com a sua voz em nosso meio, porque aonde Deus fala acontece coisas extraordinárias. Lembra daquele homem? Olha, tu não precisa ir na minha casa, não basta uma palavra tua. Lembra dos discípulos? Pescamos a noite toda e não pegamos nada, mas pela tua palavra, aleluia. Porque tem gente que não é liberta, porque a palavra de Deus está sendo, aleluia, distanciada. Mas onde tem a palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que Deus fale em nosso meio. Então, a primeira honra de Samuel, ele supre a necessidade espiritual profética de Israel. Deus agora o levanta como profeta. Daqui a pouco, Samuel é juiz em Israel. Israel estava politicamente falido, agora tem um juiz de excelência. Tem um homem de Deus liderando. E quando acontece os trem lá com o rei Agag lá, que Saul comete as atrocidades lá, a Bíblia diz que Samuel vem e sacrifica diante do Senhor. Ou seja, ele agora é um sacerdote. Um jovem que decidiu se dedicar ao Senhor, ele alcançou o privilégio que só Cristo teve. O quê? 3 ministérios.
Ninguém no Antigo Testamento teve 3 ministérios, só Samuel. Ou era juiz e profeta, ou era rei e profeta, ou era rei e sacerdote, juiz e sacerdote. Era só 2 ministérios. Mas Jesus foi profeta, sacerdote e rei. Samuel foi profeta, juiz e sacerdote, para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Tudo isso porque Deus permitiu uma mulher chorar. E esses dias eu estava pensando, tanto de profecia que a gente ouviu, que o Brasil seria avivado. Billy Graham viveu algo. Deus falou com ele que estava tirando o avivamento da nação norte-americana. E ele pegou os evangelistas e foi para a praça orar, porque ele sabia a gravidade de uma nação sem Deus. Quando eles estão orando, a história diz que tinham bandeira de todas as nações ali. Era um movimento de oração missionária em prol do mundo. E tinha um chafariz ali e ele estourou. E a água subiu lá em cima. Soprou um vento igual eu creio que vai soprar aqui já já. E esse vento levou a água e a água encharcou a bandeira brasileira. Nessa hora diz que um coreano profeta que estava lá foi tomado em profecia e disse: Billy Graham, vocês amaram mais ao dólar e a vaidade do que a mim. Estou retirando o avivamento dos Estados Unidos e enviando para a nação o qual a bandeira foi molhada. Morreu há uns 30 dias atrás o pastor Ponho Chu, um dos grandes homens de muito respeito, que era pastor da maior igreja do mundo na Coreia. Só que Ponho Chu veio ao Brasil e antes de terminar o culto ele saiu e se recusou a pregar na igreja que ele pregaria. Ele voltou para a Coreia e emitiu uma nota sobre a igreja brasileira. Ele disse: os crentes da igreja brasileira não respeitam Deus. Eles caminham durante a palavra, conversam durante a palavra. Eles usam roupas indecentes nos cultos. E ele emitiu uma nota assim, acabando com a igreja brasileira. E ele partiu para o Senhor, eu creio. Mas se eu tivesse oportunidade de ver Ponho Chu, eu diria a ele: Ponho Chu, no Brasil até tem uns crentes assim, do jeitinho que tu falou. Mas uma coisa vocês têm que aceitar: o avivamento está por aqui. Tem uma parte da África que está vivendo um pequeno avivamento, só que o avivamento maior está no Brasil. Tem uma missionária amiga minha que foi para a Alemanha, ela abriu algumas igrejas lá, ela falou que orou 3 anos para Jesus batizar a primeira vida com o Espírito Santo. Lá eles oram 3, 4 horas. O tempo da pregação na Alemanha, onde teve o palco da reforma de Martinho Lutero, hoje o tempo da pregação é de 3 horas. Se o pregador não tiver 3 horas de mensagem, ele nem assume a tribuna. Mas por que essa sede toda da palavra? Porque não tem mais aquela palavra. Eles lá na Alemanha falam que os brasileiros são pregadores de fogo. E é verdade, glória a Deus por isso. E lá eles oram para sentir a presença de Deus. E às vezes passam a noite orando e não sente. E no Brasil, basta 2 crentes se reunir. Basta 3 crentes começar a orar. Rapidinho o céu baixa na terra e a glória desce. O avivamento está no Brasil. Só que a gente ouviu que um grande avivamento estava vindo sobre o Brasil. E de fato eu acredito nisso. Porém, para Deus suprir a urgência espiritual, política e ministerial de Israel, Deus permitiu Ana chorar. E o Brasil
Foi um dos países que mais chorou por causa dessa pandemia, que mais proclamou lutos, que mais está sofrendo perseguição por causa das mortes de pessoas. Por que isso, pregador? Porque o Brasil não seria a única nação privilegiada de viver um avivamento sem lágrima. Todo avivamento que surgiu foi debaixo de lágrimas. O Brasil não seria diferente. Ano de 2020 e 2021, o Brasil chorou bastante. A igreja brasileira chorou e tem chorado bastante. Mas te prepara, está vindo um avivamento aí. Está vindo uma unção de glória aí. E o que eu faço, pregador? Fica no templo igual Samuel. Veste um éfode de linho, fica servindo ao Senhor. Por que, pregador? Porque tu vai ser o próximo a se encher do Espírito Santo e ganhar as nações, ganhar almas, e o nome do Senhor ser glorificado. Se coloque de pé em nome de Jesus. Missionária Valquíria, cante um hino aqui. Deixa Deus te usar. Oh glória. Ora macala chore badaraba chore andaraba.